Agora daremos início aos estudos da nossa próxima estrutura de dados. Falaremos sobre as filas. A fila é uma estrutura de dados onde as inserções são realizadas em um extremo e as remoções em outro. Pessoal, nós podemos fazer uma analogia dessa estrutura com uma fila de banco. O funcionamento é o mesmo. Cada pessoa que chega vai para o final da fila e a pessoa que tiver há mais tempo na fila é a próxima a ser atendida. Diferentemente das pilhas, onde todas as operações eram realizadas em um único extremo, nas filas teremos uma extremidade representando o início da fila, onde as remoções irão ocorrer, e outra extremidade representando o fim da fila, onde as inserções irão ocorrer. O primeiro objeto a ser inserido na fila é o primeiro a ser removido da mesma. Por trabalhar com essa política, essa estrutura é conhecida como FIFO, First In, First Out. Como eu disse a vocês, essa estrutura tem um comportamento similar a uma fila de banco, onde a primeira pessoa a chegar é a primeira a ser atendida, e as pessoas que forem chegando em seguida vão entrando sempre no final da fila. Essa estrutura usa duas variáveis de controle para referenciar o início e o fim da fila. Como as operações ocorrem em ambas as extremidades da estrutura, nós precisamos ter duas variáveis para controlá-las. A seguir, temos a interface da fila, que define as operações que serão realizadas sobre essa estrutura de dados. A primeira operação, isFila vazia, tem como finalidade indicar se uma fila está vazia ou não, e ela vai retornar um valor booleano, true ou false, para fazer essa sinalização. A segunda operação é enfileirar. Ela recebe o parâmetro elemento e inclui o mesmo no final da fila. Já a terceira operação, desenfileirar, remove um elemento do início da fila. Agora vamos analisar a implementação da operação enfileirar. Nessa versão da implementação, estamos usando uma fila com alocação sequencial e ela vai ter uma característica circular. Dito isso, vamos entender aí o algoritmo. Na linha 1, nós temos ali a assinatura dessa operação. Temos ali o nome enfileirar e ela recebe ali um parâmetro, que é o elemento que nós queremos incluir na fila. A linha 2 é responsável por identificar a posição em que devemos inserir o elemento. Normalmente, pessoal, nós pegaríamos a posição final e incrementaríamos ela em uma unidade. Ou seja, para poder identificar a posição onde o elemento seria incluído, nós pegaríamos fim mais 1. No entanto, para deixar essa fila com caráter circular, nós pegamos o resto da divisão da posição final pelo comprimento da fila e depois sim nós somamos 1. Para ficar mais claro essa ideia, vamos considerar que depois de enfileirar e desenfileirar alguns elementos, nós ficamos com uma fila com estado a seguir, como vocês podem observar ali. Agora, queremos incluir o elemento 11 nessa fila. Para identificar a próxima posição vaga, faremos o cálculo conforme linha 2. Então, nós teremos ali, para calcular a posição onde o elemento deve ser incluído, nós pegamos a posição fim, que ali equivale a 5, nós vamos pegar o resto da divisão de fim pelo comprimento da fila. Essa fila tem 5 elementos. Então, quando nós pegamos 5 dividido por 5, dá 1, resta 0. 0 mais 1 dá posição 1. Observem, 5 é o último elemento ali do nosso vetor. Só que a gente ainda tem mais um espaço para poder incluir um elemento na lista. É aí que eu quero que vocês entendam. Nossa implementação está com caráter circular nesse sentido. Beleza? Então, após identificar a posição apropriada, nós vamos inserir o elemento. Então, agora a nossa fila ela vai ter ali o início na posição 2, teremos todos os elementos, e o último elemento da nossa fila será
o que está no índice 1, o elemento 11 que nós acabamos de incluir. E agora, se vocês observarem, essa fila se encontra totalmente cheia, beleza? Continuando ali, na linha 4, nós vamos verificar se a posição calculada conflitou com a posição do elemento inicial da fila. Caso esse cenário se concretize, sinalizamos que ocorreu um estouro na fila. Caso não ocorra tal cenário, incluímos o elemento na posição calculada. Então, se nós identificamos que a posição final conflitou com o índice da posição início, nós caímos ali na linha 12. Na linha 12 nós falamos, ó, overflow, estouro aqui da fila, beleza? Agora, caso a posição seja diferente da posição inicial, como nós vimos no nosso exemplo, nós caímos ali na linha 5. Aí na linha 5, nós vamos indicar que a posição final vai ser essa posição que nós calculamos. Na linha 6, nós vamos incluir o elemento. Na linha 7, pessoal, nós trataremos o caso de ser a primeira inclusão de um elemento na lista, onde ambas as referências, início e fim da fila, apontariam para o mesmo elemento. Então, quando se trata do primeiro elemento a ser incluído, eu vou ter que manipular também a referência início, para que o início também aponte para esse elemento. Vamos ver na prática como funciona essa operação. Como ficaria uma fila inicialmente vazia após a inclusão dos elementos 2, 10, 30, 1 e 56. Inicialmente, com a fila vazia, ambas as referências para início e para fim da fila se encontram com 0, referenciando um índice inexistente em nossa fila. Observe, nossa fila vai da posição 1 à posição 7. O primeiro passo, então, é o quê? Nós vamos calcular a posição onde o elemento deve ser inserido. Então, nós pegamos a posição do fim, dividimos pelo tamanho da lista, 0, e pegamos o resto, na verdade, da divisão de fim pelo tamanho da lista, 0 mod 7, e somamos 1. O resto da divisão de 0 por 7 é 0. Somando 1, nós chegamos, então, no índice 1. Então, nós inserimos o elemento na posição adequada, certo? Primeiro elemento ali que nós vamos inserir o elemento 2, e como se trata do primeiro elemento, nós vamos ter que reajustar ambas as referências de controle, início e fim da fila. E é isso que nós estamos fazendo. No primeiro elemento, observem, tanto o início quanto o fim apontam para tal elemento. Fazemos esse mesmo procedimento para todos os demais elementos da fila. Então, nós vamos o quê? Calcular a posição onde o elemento deve ser inserido, inserimos o elemento e ajustamos a variável de controle final. Para o segundo elemento, vamos lá, a posição final é 1. Então, nós pegamos o resto da divisão de 1 por 7, que vai dar 1, e somamos mais 1. Então, a próxima posição onde nós vamos inserir o elemento 10 vai ser a posição 2. Então, enfileirar 10 cai na posição 2. E nós vamos fazendo isso para todos os elementos, tá legal? A próxima posição onde nós vamos inserir o elemento 30 é na posição 3. A próxima posição, onde nós inserimos o elemento 1 na posição 4. Agora nós vamos inserir o elemento 56. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar ali a posição final, que é 4. Pegamos o resto da divisão de 4 por 7, dá 4. Somamos 1. Então, a próxima posição onde nós iremos inserir um elemento é na posição 5. E é para lá que vai o elemento 56. Para finalizar, pessoal, vamos falar um pouco sobre a operação desenfileirar. Seu objetivo é retirar o elemento que se encontra no início da fila. Vamos analisar a implementação. Na linha 4, nós temos uma crítica para verificar se a lista se encontra vazia. Caso esse cenário se concretize, sinalizamos que estão tentando retirar um elemento de uma lista vazia. Então, na linha 15, nós indicamos que ocorreu ali o quê? Um underflow. Nós sinalizamos, ó, a lista está vazia e vocês estão tentando retirar um elemento. Caso contrário, nós recuperamos o elemento que se encontra na posição inicial e depois retiramos o mesmo da lista. Então, na linha 6, nós fazemos isso. Na linha 5,
Ali nós temos uma variável local, elemento recuperado. Esse elemento recuperado é o elemento que está na posição inicial da fila, certo? Então, nós recuperamos esse elemento. Na linha 6, nós pegamos ali e atribuímos null a essa posição da fila. Elementos de início recebe null. Na linha 8, nós tratamos o caso da lista ter somente um elemento, onde ambas as variáveis de controle receberiam 0. Na linha 9, tá? Então, na linha 8, nós tratamos esse caso, e na linha 9, nós atribuiríamos 0 a ambas as variáveis. Caso contrário, se não fosse o único elemento da lista, nós recalculamos a posição da variável de controle início. Tá? Então, a variável de controle início da fila tem que ser recalculada. Na linha 11, nós fazemos isso. E nós vamos levar em conta que a lista ela é circular, conforme já demonstrei para vocês anteriormente. Para finalizar o estudo, vamos ver rapidamente como essa operação acontece na prática. Como ficaria a fila a seguir após desenfileirar 3 elementos. Após constatar que a fila não se encontra vazia, nós recuperamos o elemento da posição início, removemos o mesmo da lista, ajustamos o valor da variável de controle início e, por fim, retornamos o elemento removido. Como vocês podem ver ali, então, na primeira execução de desenfileirar, nós retornamos o elemento 2 e ajustamos início para apontar para o índice 2. Para os demais casos, seguimos o mesmo princípio, removendo, então, o elemento referenciado pela posição início e ajustando o valor dessa variável de controle. Isso para o elemento 10 e, por último, para o elemento 30. Beleza, pessoal? Vamos agora praticar esses conhecimentos. Vamos para a nossa próxima bateria de exercício. Questão de número 12. Ela é do edital de 2012, do CESP, TRE para o cargo Programador de Computador. Julgue os itens a seguir referentes a estruturas de dados e organização de arquivos. As filas são estruturas com base no princípio LIFO, Last In, First Out, no qual os dados que forem inseridos primeiros na fila serão os últimos a serem removidos. Existem duas funções que se aplicam a todas as filas: push, que insere um dado no topo da fila, e pop, que remove o item no topo da fila. Pessoal, que estrutura de dados tem essa característica descrita na questão? É a fila? Errado, né? Ele descreveu exatamente a estrutura de dados pilha. Por esse motivo, a questão de número 12 está errada. Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 13. Era uma questão de 2012 do Instituto Cidades para o cargo Auditor de Controle Externo de TI. A melhor definição para a estrutura de dados chamada fila é: alternativa A, é uma estrutura de dados linear, que também pode ser linear e dinâmica. É composta por nós que apontam para o próximo elemento. Pessoal, essa opção está correta. Ela não contrariou nenhum princípio da estrutura de dados fila. No entanto, a questão pede a melhor definição. Então, vamos ler as demais. Alternativa B diz que as filas, são estruturas baseadas no princípio FIFO, First In, First Out, em que os elementos que foram inseridos no início são os primeiros a serem removidos. Essa opção mencionou o funcionamento da estrutura de dados fila. Na opção anterior, embora não houvesse nenhum erro na informação que contrariasse a definição das filas, nós tivemos apenas uma descrição em alto nível que indicava que a mesma poderia ser implementada de forma dinâmica com a técnica de alocação de memória encadeada. Por isso, até o momento, a alternativa B é a melhor resposta. Beleza? Vamos então para a próxima alternativa. C. Diz que filas são estruturas baseadas no princípio LIFO, Last In, First Out, na qual os dados que foram inseridos por último na pilha serão os primeiros a serem removidos.
A questão pede a definição da estrutura de dados fila, e a alternativa saiu do contexto, apresentando informações sobre pilha. A opção C também está automaticamente descartada. Vamos para a alternativa D. Diz que fio é uma estrutura de dados em que cada elemento tem um ou mais elementos associados. Essa opção faz uma afirmativa que é válida para a técnica de alocação de memória encadeada, mas para a técnica de alocação de memória sequencial está incorreta. Isso que está invalidando a alternativa D. Beleza? Vamos então para a alternativa E. Ele diz aqui que filas são estruturas de dados lineares e estáticas. Isso é, são compostas por um número fixo, um número finito de elementos em um determinado tipo de dados. O tempo de acesso aos elementos é muito rápido, porém, a remoção de elementos pode ser custosa se não for desejável que haja espaços vazios no meio da estrutura. O erro dessa alternativa é afirmar que as filas são estruturas estáticas. Isso daí vai depender da técnica de alocação de memória empregada na implementação. Ele pode usar a técnica encadeada, que não é estática, é dinâmica. Tá legal? Então, por esse motivo, a alternativa E também está errada. Pessoal, nós estamos detalhando um pouco essas estruturas de dados elementares para vocês terem condições de responder questão com maior nível de dificuldade. Essa daqui, por exemplo, é uma questão de nível intermediário que confundiria facilmente um candidato que não tivesse familiarizado, que não tivesse domínio dos conceitos que estudamos até o momento, tá bom? Como nós vimos, então, de fato, a letra B é o gabarito da questão 13, certo? Vamos continuar, então. Questão de número 14. Ela é uma questão de 2010, do CESP, foi uma questão do DETRAN para analista de sistemas. No armazenamento de dados pelo método FIFO, First In, First Out, a estrutura de dados é representada por uma fila, em cuja posição final ocorrem inserções e na inicial, retiradas. Pessoal, isso foi exatamente o que acabamos de estudar. Nas filas, as inserções atuam no final da estrutura e as remoções no início, como numa fila de banco, como nós vimos lá no nosso exemplo. Por esse motivo, a questão está correta. Certa resposta. Vamos agora para a questão de número 15. Ela é uma questão de 2013, da FCC, TRT para o cargo técnico judiciário de TI. Insira os dados de entrada numa fila. Em seguida, retire cada dado da fila e insira numa pilha. Mostre a pilha. Depois, retire os dados da pilha e insira na fila. Mostre a fila. Aí ele nos fornece aqui os dados de entrada. Abaixo, ele faz aqui o seguinte, ele tem as estruturas mostradas, como que ficariam. Então, na opção 1, ele diz, ó, a pilha ficaria, começando ali do topo, né, pelo elemento 10, 29 e assim sucessivamente. Na opção 2, ele indica o seguinte, ó, a fila ficaria da seguinte forma. Então, ele quer saber o seguinte, das afirmativas acima, qual delas que está correta. Para nós analisarmos, pessoal, nós vamos ter que seguir ali o comando da questão. Então, vamos lá. Primeira parte da questão diz o seguinte, ó, insira os dados em uma fila. Então, nós temos aqui uma fila, os dados de entrada estão ali. Então, se nós formos inserir os dados numa fila, nós vamos iniciar pelo elemento 11. Então, o elemento 11 aqui é o elemento inicial da nossa fila. Depois, nós vamos inserir o elemento 12. Em seguida, o elemento 23. Depois, o elemento 14, seguido do elemento 25. Em seguida, o elemento 50. Agora, vamos inserir o elemento 8. Vamos lá para o elemento 18. Inserir o elemento 29. E, por último, o elemento 10. Esse elemento 10 é o nosso último elemento da fila. Agora, ele pede o seguinte, ó, em seguida, retire cada dado da fila e insira numa pilha. Então, pessoal, ele quer que a gente pegue aqui os dados da fila,
certo? Nós pegamos os dados de entrada e incluímos numa fila. Agora nós vamos ter que remover os dados da fila e incluir numa pilha. Então vamos lá. Aqui está a nossa pilha. Por onde que nós temos que começar a remoção dos dados da fila? Nós vamos desenfileirar a partir da posição inicial, certo? Lembrando, na nossa fila de banco, quem está no início da fila é o primeiro a ser atendido. Então, nós vamos iniciar a inclusão na pilha a partir do elemento 11. Em seguida, vamos empilhar o elemento 12, seguido do elemento 23, elemento 14, elemento 25, elemento 50, elemento 8, elemento 18, 29 e, por último, pessoal, vamos empilhar o elemento 10. Esse elemento aqui se encontra no topo da pilha. Beleza? Então, nesse momento, o comando da questão pede para mostrar a pilha. Nós iríamos mostrar a seguinte pilha aí, iniciando de 11, 12, 23 e terminando no elemento 10 ali, que é o topo da pilha. Beleza? Depois ele pede para nós retirarmos os dados da pilha e inserir novamente em uma fila. Então, vamos lá. Abaixo aqui nós temos uma outra fila. E ele quer que nós façamos a inserção. Nós vamos enfileirar os elementos a partir da estrutura pilha. Qual é o primeiro elemento a ser removido da pilha? É o elemento do topo, certo? Então, o elemento do topo, o elemento 10, vai ser o primeiro a ser enfileirado. Então, vamos lá. Elemento 10, ele vai estar no início da nossa fila, seguido do elemento 29. Né? Se nós desempilhamos o elemento 10, o próximo elemento que posicionou no topo da pilha é o elemento 29. Então, nós vamos seguir essa lógica, enfileirando agora o elemento 18, seguido do elemento 8, elemento 50, 25, 14, 23, 22 e, por último, o último elemento que sobrou na pilha, que se encontra no topo, é o elemento 11. E ele vai para o final da nossa fila. Em seguida, ele quer que mostre a fila. Pessoal, aqui nós acabamos de matar a questão. Vamos lá. Olha as afirmativas. Ele indica ali, na primeira afirmativa, que a pilha, aquela pilha ali que nós montamos, o topo dela se inicia da posição 10, seguido da posição 29, 18, 8, 50, 25, 14, 23, 12 e 11. Perfeito. Está batendo com a nossa pilha, olha lá. O topo na posição 10, sendo que ali ele exibiu de trás para frente, né? 10, 29, 18. Então, a primeira afirmativa se encontra correta. Vamos para a segunda afirmativa. Ele está dizendo que a fila, observando lá no comando da questão, ele primeiro pediu para a gente inserir os dados numa fila. É aquela primeira fila. Em seguida, ele pediu para retirar cada dado da fila e inserir numa pilha. É a nossa pilha ali. Aí nós mostramos a pilha, acabamos de conferir ali, que bate com a da afirmativa 1. Depois ele pediu para retirar os dados da pilha e inserir novamente em outra fila. E pediu para mostrar a fila. Então, a fila que nós temos que verificar é a segunda fila ali, tá legal? Com início na posição 10. Vamos lá, então, para a segunda afirmativa. Ele está dizendo que a fila iniciou na posição 11. Errado. Nós podemos ver aqui que a nossa fila inicia na posição 10. Então, a afirmativa 2 já está errada. Não vou nem confirmar o resto. Vamos, então, para a terceira afirmativa. Ele está dizendo aqui que a fila iniciou na posição 10. Beleza. Bateu com o início da nossa fila aqui. Vamos conferir os outros elementos. Ele diz que o início é em 10, seguido dos elementos 29, 18, 8, 50, 25, 14, 23, 12 e que o último elemento da fila é o elemento 11. Perfeito. Então, a afirmativa 3 também está correta. Vamos para a afirmativa 4. Ele está dizendo ali que a pilha tem um topo. O topo da pilha tem o elemento 11. Errado, né, pessoal? No topo da nossa pilha ali, nós já constatamos que se encontra o elemento 10. Então, a afirmativa 4 também está errada. Vamos agora para a análise da afirmativa 5. Ele está dizendo o seguinte: a fila mostrada fica com os elementos em ordem invertida dos dados de entrada. Vamos verificar. Os dados de entrada são aqueles ali, 11, 12, 23. Ele está dizendo que a nossa fila final ali ficou com os elementos invertidos. O início da fila temos 10,
que é o último dado de entrada, seguido de 29, que é o penúltimo, 18, que é o antepenúltimo, depois seguido de 8, 50, 25, 14, 23, 12 e 11, que é o último elemento da nossa fila e é o primeiro dado de entrada. De fato, pessoal, a afirmativa 5 também está correta. A nossa fila inverteu a ordem dos dados de entrada. Então, nós temos ali as afirmativas 1, 3 e 5 como afirmativas válidas. Gabarito, então, da nossa questão de número 15, letra D. A seguir, vocês podem estar verificando aí o gabarito dessa bateria de questões, certo? Vamos agora iniciar os estudos da nossa próxima estrutura de dados. Agora, falaremos um pouco da estrutura de dados DEC. DEC é uma estrutura de dados similar a uma fila. No entanto, suporta inserção e remoção em ambas extremidades da estrutura. O DEC é uma extensão da fila. Esse nome é uma abreviação de Double-Ended Queue. Beleza, pessoal? Essa estrutura usa duas variáveis de controle, uma para referenciar o início e outra para referenciar o fim da estrutura. Uma vez que as operações podem ocorrer em qualquer extremo da estrutura, nós precisamos de variáveis de controle que as referenciem, certo? A seguir, nós temos a interface do DEC, que define as principais operações que serão realizadas sobre essa estrutura de dados. Nós teremos basicamente as operações de inserção e remoção. No entanto, como tais operações podem ser realizadas nos dois extremos da estrutura, nós teremos duas versões de cada uma delas. A primeira ali, como vocês podem observar, é a operação inserir primeiro. Essa operação é responsável por inserir um elemento no início da estrutura. Então, nós vamos receber ali como parâmetro um elemento e ele vai ser colocado no início da estrutura. Inserir último vai receber um elemento e vai ser responsável por inserir este elemento no final da estrutura. Agora ali nós vamos ter as operações de remoção, remover primeiro e remover último. Remover primeiro vai remover o elemento do início do DEC e remover último vai remover o elemento do fim da estrutura. Vamos então analisar a operação inserir primeiro. Nós já vimos que essa operação ela vai inserir um elemento no início do DEC. Dessa forma, esse elemento será naturalmente o primeiro elemento da estrutura de dados. Como que isso daí funciona, pessoal, na prática? Vamos lá. Como ficaria um DEC inicialmente vazio após a inclusão dos elementos 2, 10 e 30? Ao inserir o primeiro elemento, como se trata de um único elemento da estrutura, ambas as variáveis de controle início e fim o referenciarão, como vocês podem ver ali. Quando nós vamos ali executar, inserir primeiro, e o nosso DEC, a nossa estrutura de dados, se encontra vazia, quando nós passamos ali, inclui o elemento 2, nós vamos ter que manipular início e fim. Beleza? A partir do segundo elemento, iremos manipular somente a variável de controle início, uma vez que estamos inserindo elementos no início do DEC. Observem que, ao inserir um elemento nessa extremidade, tal elemento será naturalmente o primeiro elemento da estrutura. Por último, após a inserção do terceiro elemento, ele passa a ser o primeiro elemento do DEC. Certo, pessoal? A lógica é bem simples. Vamos então para a nossa próxima operação. A operação inserir último. Ela é responsável por inserir um elemento no fim do DEC, ou seja, esse elemento será o último elemento da estrutura de dados. E como essa operação funciona na prática? Como ficaria o DEC abaixo após a inserção dos elementos 4 e 6? Na inserção de um elemento, nós iremos manipular somente a variável de controle fim, uma vez que estamos inserindo elementos no final do DEC.
Observem que, ao inserir um elemento nessa extremidade, tal elemento será o último elemento da estrutura. Então, quando nós executamos ali, inserir último, passando o elemento 4, nós estamos fazendo uma inserção no final da estrutura e esse elemento será o último elemento, beleza? Vamos para a próxima inserção. A próxima inserção ali é do elemento 6. Ao aplicar ali a operação inserir último, passando o elemento 6, no final da execução, esse elemento será posicionado como o último elemento da estrutura, certo? Vamos então para a próxima operação. A operação remover primeiro. Essa operação remove o elemento que se encontra na extremidade referenciada pela variável de controle início. Vamos ver seu funcionamento na prática? Como ficaria, então, o deck abaixo após a execução da operação remover primeiro duas vezes? Na primeira execução, observem, início referencia o nó 30. Se nós executarmos aqui, remover primeiro, nós vamos automaticamente remover o nó 30 da nossa estrutura de dados, do nosso deck. E nós vamos retornar 30, tá? Essa operação remover primeiro retorna o elemento que está sendo removido. Ao executar novamente esse método executar primeiro, eliminamos o elemento 10 e o retornamos da mesma forma que fizemos anteriormente. Simples, né, pessoal? Por último, vamos para a análise da operação remover último. Ao executar esse método, nós removemos o último elemento do deck. Nesse caso, seria o elemento referenciado pela variável de controle fim. Ou seja, ao executar remover último, removemos o elemento 6 e retornamos o mesmo. Nós vamos fazer isso pela segunda vez, remover último, e removemos o elemento 4 da estrutura, e retornamos o mesmo para quem invocou a operação remover último. E é isso aí, pessoal. Essa é a estrutura de dados menos explorada nas provas, mas se cobrarem algo a respeito, vocês já saberão responder, beleza? Já estarão espertos. Vamos ver como que as bancas já cobraram esse conceito? Então vamos lá. Questão 16. Ela é uma questão de 2010, foi uma questão da FCC, por TRT, para o cargo analista judiciário de TI. Uma fila duplamente terminada, isto é, uma estrutura linear que permite inserir e remover de ambos os extremos, é chamada... Essa é uma questão muito simples, né, pessoal? Cobrou de forma bem básica o comportamento do deck. Gabarito da questão, letra D. Vamos para a próxima questão. Questão de número 17. Essa é uma questão do ano de 2012, também da FCC para o cargo Análise de Sistemas. No que se refere à estrutura de dados, é incorreto afirmar, então, de todas as opções, ele está querendo a afirmativa incorreta. Alternativa A. Numa fila dupla, os elementos podem ser inseridos e removidos de qualquer um dos extremos da fila. Essa afirmativa está correta, né, pessoal? Nós vimos exatamente duas versões das operações de remoção e inclusão, uma versão em cada extremidade da estrutura. Então, a letra A não é a alternativa que nós estamos procurando, nós estamos procurando a alternativa incorreta. Próxima alternativa, letra B. Está dizendo aqui que em qualquer situação é possível usar uma única fila dupla para representar duas filas simples. Pessoal, a fila simples é uma fila FIFO, onde o primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. A fila dupla usa outra filosofia. A questão tentou ludibriar o candidato com a nomenclatura fila simples e fila dupla, levando a pensar que uma fila dupla equivale a duas filas simples. Alternativa errada. Essa é o gabarito da nossa questão. Vamos ver rapidamente as outras alternativas, beleza? Só para a gente ver o que a FCC anda mencionando aí em relação à estrutura de dados. Alternativa C. A implementação de uma fila dupla normalmente é mais eficiente com uma lista duplamente encadeada que com uma encadeada simples.
Com a bagagem que vocês adquiriram até agora, a questão ficou simples, né? Na locação simplesmente encadeada, nós temos uma referência para o nosso sucessor. Se pegarmos como exemplo a operação remove último, para manter a integridade da estrutura, nós teríamos que percorrer a mesma a partir do primeiro elemento até o penúltimo elemento da estrutura para poder atualizar a variável de controle final. Já na locação duplamente encadeada, nós temos duas referências em cada nó, um para o nó antecessor e outra para o nó sucessor. Na execução da operação remove último, bastaria atualizar a variável de controle final com a referência do nó anterior ao último nó da nossa estrutura. Com isso, nós concluímos que, de fato, a implementação com uma lista duplamente encadeada seria mais eficiente. Afirmativa correta. Vamos agora para a alternativa D. Pela definição de fila, se os elementos são inseridos por um extremo da lista linear, eles só podem ser removidos pelo outro. Exato! Essa é a definição da fila simples que segue a filosofia FIFO, como nós vimos anteriormente. Vamos para a última alternativa, alternativa E. Numa lista singularmente encadeada, para acessar o último nodo, é necessário partir do primeiro e ir seguindo os campos de ligação até chegar ao final da lista. Foi o que discutimos na alternativa C. Esse é o comportamento padrão de uma lista simplesmente encadeada, uma vez que somente referenciamos o elemento sucessor. Essa afirmativa também está correta. Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Questão de número 18. Ela é uma questão de 2010, é uma questão do CESP, do DETRAN para o cargo analista de sistemas. Com relação à programação, algoritmos e estruturas de dados, julgue os itens seguintes. Na implementação de um deck sequencial, é necessário ter em cada extremidade uma variável de ponteiro extra por meio da qual as inserções e retiradas sejam efetuadas. Como vimos, necessitamos de duas referências, uma para o início da estrutura e outra para o final da estrutura. Dessa forma, a afirmativa da questão 18 está correta, pessoal. Encerramos aqui, pessoal, mais uma bateria de questões. Aqui vocês podem conferir o gabarito das mesmas.